Tem algo estranho acontecendo ao seu redor. E você sentiu isso antes mesmo de conseguir explicar. Não foi do nada, foi naquele dia específico. Você entrou em um ambiente comum, como qualquer outro, mas o ar parecia diferente, pesado, meio parado. E o mais curioso, não aconteceu nada visível. Ninguém disse nada, ninguém fez nada. Mesmo assim, alguma coisa ali não encaixava. Você saiu dali com uma sensação incômoda, como se tivesse sido observado. Ou pior, como se alguém tivesse desejado algo ruim para você, em silêncio. E olha, isso não é tão raro quanto parece. Existem momentos em que a gente percebe sinais que não são físicos, não são óbvios, não são explicáveis com lógica simples, mas eles estão ali, insistindo, voltando, cutucando por dentro. E não estou falando de paranoia, estou falando de percepção. O tipo de percepção que homens espirituais como Padre Pio levavam muito a sério. Ele não ignorava esse tipo de coisa. Pelo contrário, ele alertava. Nem todo mal vem com o rosto, nem toda inveja vem com palavras, nem todo ataque vem com confronto direto. Às vezes, vem em forma de sensação, e é aí que começa o problema. Porque a maioria das pessoas ignora, finge que não percebe, tenta racionalizar, mas o corpo não mente, a alma muito menos. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando entender se o que você sente é real ou só coisa da sua cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa que ninguém costuma dizer com clareza. Quando algo insiste em se repetir dentro de você, não é aleatório. Tem um padrão, tem um motivo, tem alguém ou alguma energia por trás disso. E antes que você pense em algo extremo, respira. Não é sobre medo, é sobre atenção. Existe uma diferença muito grande entre viver com medo e viver consciente. E o que você vai perceber daqui para frente pode mudar completamente a forma como você enxerga certas situações e certas pessoas. Porque existem sinais, discretos, silenciosos, quase imperceptíveis, mas quando você junta eles, tudo começa a fazer sentido. O primeiro deles não acontece fora, acontece dentro. É como se, de repente, sua energia simplesmente caísse, sem motivo claro. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Sente um desânimo estranho que não combina com a sua realidade. Coisas que antes te davam prazer, agora parecem sem graça. E não é tristeza comum, é diferente. É como se algo tivesse sido drenado, como se alguém tivesse puxado sua energia, sem você perceber. E o mais curioso, isso não acontece o tempo todo. Acontece em momentos específicos, depois de encontrar certas pessoas, depois de entrar em certos lugares, depois de falar com alguém em particular. E aí você começa a notar, sempre depois de tal situação, você fica assim. Sempre depois daquela conversa, algo muda dentro de você. Não é coincidência, é padrão. E padrões revelam muito mais do que palavras. Padre Pio dizia que nem todo ataque espiritual é direto. Alguns são silenciosos, sutis, quase elegantes, de tão bem disfarçados. E eles não chegam fazendo barulho. Eles chegam tirando sua paz, tirando sua clareza, tirando sua força aos poucos. E você nem percebe quando começou, só percebe quando já está no meio disso. E aí vem a dúvida, será que é só cansaço? Será que é só estresse? Será que é coisa da minha cabeça? Mas no fundo, você sabe que não é só isso. Tem algo desalinhado, algo que não encaixa e você sente, só não quer aceitar ainda. Porque aceitar isso muda muita coisa, muda a forma como você olha para as pessoas, muda suas relações, muda suas decisões, e isso assusta. Mas ignorar custa mais caro, porque quando você ignora esse tipo de sinal, você continua se expondo, continua se abrindo, continua permitindo que aquilo continue acontecendo. E aí entra um detalhe importante. Nem todo mundo que está perto de você está realmente ao seu favor. Alguns estão observando, outros estão comparando e alguns
estão desejando, sem falar nada, sem demonstrar, mas desejando. E isso pesa. Mesmo que você não veja, mesmo que você não escute, você sente. E quando esse primeiro sinal aparece, essa queda de energia sem explicação, não é para você entrar em pânico, é para você prestar atenção, olhar ao redor, reparar nos padrões, perceber quem estava presente, o que foi dito, o que você sentiu antes e depois. Porque a resposta não vem pronta, ela aparece aos poucos. E quem ignora, continua no mesmo ciclo. Agora, tem um detalhe ainda mais sutil, e talvez você já tenha passado por isso também. Aquele momento em que você está bem, tranquilo, tudo fluindo, e de repente, algo muda, do nada, sem aviso, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, e aquilo te tira do eixo. Você fica inquieto, sem motivo claro, uma ansiedade leve, que não tem origem definida, um incômodo que parece não ter causa, mas tem, só não está visível, e esse tipo de sensação não aparece à toa. Ela é um alerta, só que não vem em forma de pensamento, vem em forma de sensação, e é aí que muita gente erra. Ignora o que sente e acredita só no que vê, mas nem tudo que é real é visível, e você já está começando a perceber isso, mesmo que ainda esteja tentando entender. Isso leva ao próximo sinal. Mas antes de entrar nele, deixa eu te perguntar uma coisa, e responde com sinceridade, nem que seja só na sua mente. Você já sentiu que sua energia muda completamente depois de estar perto de alguém específico? Mesmo sem ter acontecido nada de errado? Se a resposta for sim, então você precisa continuar. Tem um tipo de silêncio que não acalma, incomoda. Você já percebeu isso? Não é aquele silêncio de paz, é outro. Um silêncio carregado, estranho, que parece esconder alguma coisa. E o mais curioso é que ele costuma aparecer quando você está perto de certas pessoas. A conversa até acontece, as palavras saem, mas tem algo por trás, algo que não é dito, e você sente, mesmo sem provas, mesmo sem lógica, você sente. Esse é o tipo de percepção que muita gente tenta ignorar, porque é desconfortável admitir. Mas quando começa a acontecer com frequência, já não dá mais para fingir que não percebe. E aqui entra o segundo sinal. Não é sobre energia caindo, é sobre presença que pesa. Sabe quando alguém chega perto de você e, sem motivo claro, o ambiente muda? Não é o que a pessoa fala, é o que fica no ar depois que ela fala. Uma sensação de desconforto leve, quase imperceptível, mas constante. Você tenta continuar normal, tenta agir como sempre, mas por dentro algo trava. E não é antipatia comum, é diferente, porque não tem justificativa racional. A pessoa pode até ser educada, pode até sorrir, mas você não consegue relaxar perto dela. É como se o seu corpo estivesse tentando te avisar, antes da sua mente entender. E isso acontece mais do que você imagina. Padre Pio falava muito sobre discernimento, não aquele julgamento superficial, mas aquele tipo de percepção que vem de dentro, que não precisa de explicação. Ele dizia que algumas presenças carregam intenções que não são ditas, e quem está atento, sente. Não porque quer, mas porque percebe. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Nem toda pessoa que te deseja mal demonstra isso de forma clara. Na verdade, quase nunca demonstra. Às vezes vem disfarçado de proximidade, de curiosidade, de interesse, mas tem algo ali, desalinhado, e o corpo capta antes da razão. Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo sem ninguém olhando diretamente para você, ou de que alguém presta atenção demais em você, mas de um jeito que não parece natural? Não é admiração, não é interesse comum, é outra coisa, mais silenciosa, mais escondida. E quando você sai de perto dessa pessoa, vem um alívio estranho, como se você tivesse saído de um lugar apertado, mesmo estando em um espaço aberto. Isso não é coincidência, é percepção.
E ignorar isso custa caro. Porque quando você ignora esse tipo de sinal, você continua se abrindo para quem não deveria, continua se expondo emocionalmente, continua compartilhando coisas com quem talvez não esteja torcendo por você. E isso vai se acumulando aos poucos, sem você perceber, até que começa a afetar sua clareza, suas decisões, sua confiança. E tem mais. Esse tipo de presença não afeta só quando está perto. Ela continua, mesmo depois que a pessoa vai embora. Fica um resquício, uma sensação, um pensamento que não é seu, uma insegurança que aparece do nada, e você começa a duvidar de coisas que antes eram claras. Isso é perigoso, porque mexe com a sua percepção da realidade. E quando você começa a duvidar de si mesmo, qualquer influência externa ganha mais força. É aí que muita gente se perde, porque não percebe de onde isso começou, mas você está começando a perceber, mesmo que ainda esteja tentando encaixar tudo. E aqui vai algo importante. Nem todo desconforto é sinal de perigo, mas todo desconforto repetido merece atenção, principalmente quando envolve as mesmas pessoas, os mesmos ambientes, os mesmos padrões. Isso não pode ser ignorado, não mais. E talvez o mais difícil não seja perceber isso, é aceitar. Aceitar que nem todo mundo que está perto está realmente do seu lado. Aceitar que algumas conexões não são tão positivas quanto parecem. Aceitar que você precisa se proteger, mesmo sem provas concretas. Porque esperar provas, às vezes, é tarde demais. E proteção não é paranoia. É consciência, é limite, é saber até onde você pode ir, com quem. E você não precisa confrontar ninguém, não precisa criar conflito. Às vezes, o afastamento silencioso resolve mais do que qualquer explicação, mas isso exige uma coisa que muita gente evita: coragem de confiar no que sente, mesmo sem validação externa, mesmo sem confirmação, mesmo sem lógica aparente. E isso nem sempre é fácil, porque a gente foi ensinado a duvidar da própria percepção, a racionalizar tudo, a ignorar sinais internos. Mas existem coisas que não passam pela lógica, passam pela sensibilidade. E quem ignora isso acaba pagando o preço depois. Agora, tem um terceiro sinal, e esse é o mais sutil de todos, tão sutil que muita gente nunca percebe, mas quando percebe, não consegue mais ignorar. Ele não acontece dentro de você, nem só na presença de alguém, ele acontece ao seu redor, como se pequenas coisas começassem a sair do lugar, nada grande, nada extremo, mas o suficiente para incomodar. Situações que não fluem, planos simples que começam a dar errado, coisas pequenas que começam a se repetir. E não é azar comum, é padrão. Mas antes de entrar nisso, deixa eu te fazer um convite rápido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passa por isso, fica por aqui. E se fizer sentido, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você já sentiu. Às vezes, só de compartilhar, você começa a enxergar coisas que antes estavam confusas, porque você não está sozinho nisso. E tem muita gente percebendo, só não fala. Agora me diz, você já teve a sensação de que pequenas coisas começaram a dar errado ao mesmo tempo, sem explicação? Se isso já aconteceu com você, então o próximo ponto vai te pegar de um jeito diferente. Não começa com algo grande. Ninguém acorda um dia e pensa, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é assim, é mais discreto, quase irritante de tão pequeno. Você perde algo simples, um objeto qualquer. Depois encontra em um lugar que você tem certeza que já tinha olhado. Aí deixa passar. No outro dia, um compromisso que parecia certo dá errado por um detalhe bobo, um atraso mínimo, uma falha de comunicação, algo que normalmente não aconteceria. Você respira fundo e segue. Só que isso não para. Pequenas falhas começam a se repetir, coisas que fluíam, travam, planos simples, emperram. E o mais estranho,
Não é caos, não é bagunça total. É como se fosse um desalinhamento constante, leve, mas insistente. E isso cansa. Cansa porque não dá para apontar exatamente o que está acontecendo, mas dá para sentir que não está normal. Esse é o terceiro sinal, e ele é o mais ignorado de todos, porque parece coincidência, parece azar, parece fase ruim. Mas quando vira padrão, deixa de ser acaso. Padre Pio falava sobre isso de uma forma muito direta, mesmo sem usar exatamente essas palavras. Ele alertava que nem todo mal vem de forma evidente. Alguns vêm como interferência, como pequenas rupturas no caminho. Nada que destrói de uma vez, mas que desgasta aos poucos, e esse desgaste é perigoso, porque ele mexe com a sua constância, com sua confiança, com a sua capacidade de continuar. Você começa a duvidar das suas decisões. Começa a pensar 2 vezes antes de agir. Começa a se retrair. E quando você se retrai, você para. E quando você para, perde movimento. E isso, para quem deseja mal, já é suficiente. Não precisa te derrubar, só precisa te travar, só precisa te desacelerar, só precisa fazer você duvidar de si mesmo. E isso pode acontecer de forma tão sutil que você nem percebe quando começou, mas quando você olha para trás, percebe que já faz um tempo, que já aconteceram várias pequenas coisas e que todas elas têm algo em comum, um padrão invisível. E aqui vai um ponto que quase ninguém fala. Esse tipo de interferência raramente acontece isolada. Ela costuma vir acompanhada dos outros sinais. A queda de energia, o desconforto perto de certas pessoas e agora esse desalinhamento nas coisas ao seu redor. Quando esses 3 pontos começam a se cruzar, já não dá mais para ignorar. Não é sobre acreditar ou não, é sobre perceber. E você está percebendo, mesmo que ainda esteja tentando organizar isso dentro de você. E tudo bem, porque esse tipo de entendimento não vem de uma vez. Ele vem em camadas, como se algo dentro de você fosse acordando aos poucos. E quanto mais você presta atenção, mais você enxerga, mais você conecta os pontos, mais você entende o que antes parecia confuso. E aqui entra uma virada importante, porque perceber é só o começo. O que você faz com isso muda tudo. Você pode ignorar e continuar no mesmo ciclo, ou pode ajustar, não de forma radical, mas de forma consciente, pequenas mudanças, pequenos afastamentos, pequenos limites, coisas que vistas de fora parecem simples, mas que fazem diferença enorme. Como deixar de compartilhar certos planos com certas pessoas, como evitar ambientes que sempre te deixam estranho, como prestar mais atenção no que você sente antes de racionalizar. Isso não é isolamento, é proteção, é ajuste fino, é cuidado. Isso não tem nada a ver com viver desconfiando de todo mundo. Tem a ver com saber filtrar, porque nem todo mundo merece acesso à sua energia. Nem todo mundo merece saber o que você está construindo. Nem todo mundo precisa estar tão perto. E isso não é egoísmo, é maturidade. E quanto antes você entende isso, menos você se desgasta. Agora, tem uma coisa que fecha tudo isso, e pouca gente percebe. Não é só sobre o outro, não é só sobre quem pode estar desejando algo ruim. É sobre o quanto você está vulnerável a isso, porque quando você está firme, alinhado, consciente, essas coisas até tentam, mas não ficam. Elas não encontram espaço. O problema é quando você já está fragilizado, cansado, distraído, desconectado de si mesmo. Aí qualquer influência externa ganha força. E aí sim, começa a te afetar de verdade. Então talvez a pergunta mais importante não seja: alguém está me desejando mal? Talvez a pergunta seja: eu estou me protegendo o suficiente? E essa resposta só você pode dar. Mas uma coisa é certa: depois que você começa a perceber esses sinais, você não consegue mais fingir que não vê. Eles ficam claros, quase óbvios, e isso muda sua forma de agir, sua forma de escolher, sua forma de se posicionar.
sem precisar brigar, sem precisar provar nada para ninguém, só ajustando, só se protegendo, só sendo mais consciente. E isso já muda muita coisa. Se você chegou até aqui, tem um motivo. E talvez não seja só curiosidade, talvez seja reconhecimento. Então deixa eu te fazer um convite simples. Se isso tudo fez sentido para você, se alguma parte disso encaixou com algo que você já viveu, se inscreve aqui. Mas não por mim, por você, para continuar desenvolvendo essa percepção. E se quiser, escreve nos comentários o que você já percebeu, sem filtro. Porque às vezes, quando você coloca para fora, você entende ainda mais. Agora me diz uma coisa, e pensa antes de responder, qual desses sinais você já viveu, mas fingiu que não era nada? Então você já percebeu, mesmo que não tenha dado nome para isso na hora. E é aí que muita coisa começa a mudar, porque depois que você reconhece, não tem mais como voltar para o mesmo nível de inocência. Não dá mais para ignorar com a mesma facilidade. Aquela sensação que antes você empurrava para depois, agora fica mais clara, mais presente, e isso pode até incomodar no começo, porque perceber exige posicionamento. Não tem mais como fingir que não viu. Não tem mais como continuar se expondo do mesmo jeito. Só que aqui tem um ponto que quase ninguém fala, e talvez seja o mais importante de todos. Nem sempre o maior problema é quem deseja algo ruim para você. Às vezes, o maior problema é você continuar abrindo espaço, sem perceber, sem filtrar, sem se preservar, porque quando você começa a observar com mais atenção, você percebe que não foram eventos isolados. Teve aquele dia específico, aquela pessoa específica, aquele ambiente específico. E depois disso, algo mudou. Pode ter sido leve, quase imperceptível, mas mudou. E isso foi se repetindo, com pequenas variações, mas sempre com a mesma sensação no final. E aí não tem mais como chamar de coincidência. Tem padrão. E padrão revela muito mais do que qualquer explicação direta. Padre Pio insistia muito na importância de vigiar o interior, não no sentido de medo, mas de atenção, de consciência, de não deixar qualquer influência entrar sem filtro, porque nem tudo que chega até você vem para somar, e você já começou a perceber isso, mesmo que ainda esteja ajustando. E tudo bem, porque esse tipo de clareza não chega de uma vez, ela vai se formando, aos poucos, com base nas experiências que você já viveu e nas que você começa a enxergar de outro jeito agora. E tem algo curioso nisso tudo. Você não precisa confrontar ninguém, não precisa acusar, não precisa provar nada. Na maioria das vezes, o simples afastamento silencioso já resolve, mas esse afastamento não começa fora, começa dentro. É quando você decide não se expor tanto, não contar tudo, não compartilhar planos com qualquer pessoa, não se abrir emocionalmente sem perceber quem está do outro lado. E isso não te fecha, isso te protege. Existe uma diferença enorme entre se fechar e se preservar. Se fechar é medo, se preservar é consciência. E talvez esse seja o ajuste que faltava. Porque perceber os sinais sem mudar o comportamento não resolve, só aumenta a angústia. Agora, quando você começa a ajustar, mesmo que de forma sutil, tudo começa a se reorganizar. As coisas voltam a fluir, a sua energia estabiliza, sua mente fica mais clara e você começa a sentir algo que talvez estava faltando. Controle. Não controle sobre os outros, mas sobre o que entra e o que fica. E isso muda tudo. Porque quando você assume esse controle, você deixa de ser afetado com tanta facilidade. E aquilo que antes te desestabilizava começa a perder força. Não porque deixou de existir, mas porque não encontra mais espaço. E isso é silencioso, mas poderoso. Agora, tem uma última coisa que precisa ficar clara. Perceber esses sinais não é sobre viver desconfiando de todo mundo. Não é sobre olhar para todos com suspeita. Isso te desgastaria, isso te isolaria. E não é esse o caminho. O caminho é outro, é mais simples.
e mais difícil ao mesmo tempo. É confiar no que você sente, sem precisar de validação externa, sem precisar de provas, sem precisar justificar. Você sente, você observa, você ajusta e segue, sem barulho, sem drama, sem confronto desnecessário. E isso já muda completamente o jogo, porque enquanto muita gente ainda está ignorando, você já está percebendo. Enquanto muita gente ainda está se expondo, você já está filtrando. Enquanto muita gente ainda está perdida, você já começou a entender. E isso por si só já te coloca em outro nível de consciência. Agora guarda isso. Nem todo sinal vem para assustar. Alguns vêm para acordar. E você acordou, mesmo que só um pouco, mesmo que ainda esteja entendendo. Mas já não é mais o mesmo de antes. E isso já é o começo de tudo. Então pronto. Você já cruzou uma linha que muita gente evita a vida inteira. Não é uma linha visível. Ninguém vai te avisar quando você passa por ela. Mas você sente. É aquele momento em que algo dentro de você deixa de aceitar certas coisas como antes. Não porque alguém te explicou, mas porque você simplesmente não consegue mais ignorar. E isso muda a sua forma de ver tudo. Você começa a lembrar de situações antigas. E elas fazem mais sentido agora do que faziam na época. Aquela pessoa que te deixava estranho, sem motivo claro. Aquele ambiente que parecia normal, mas te drenava. Aquele momento em que tudo começou a dar errado, de forma leve, mas insistente. Antes parecia solto, agora parece conectado. E não, isso não significa que você precisa sair cortando todo mundo da sua vida. Mas significa que você precisa parar de se ignorar. Porque no fundo, você sempre soube, só não confiava o suficiente no que sentia. E esse é o ponto que muda tudo. Padre Pio não falava sobre viver com medo das pessoas. Ele falava sobre viver acordado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem vive com medo, se fecha, se retrai, se perde. Quem vive acordado, observa, filtra, ajusta e continua. Sem paranoia, sem exagero, só com consciência. E isso te permite algo que pouca gente tem: liberdade com proteção. Você continua sendo você, continua se relacionando, continua vivendo, mas não da mesma forma de antes. Agora existe um filtro, um cuidado, uma atenção que não existia, e isso não pesa, isso alivia, porque você para de absorver tudo. Para de carregar o que não é seu. Para de se desgastar tentando entender coisas que, na verdade, só precisavam ser percebidas. E talvez esse seja o maior erro das pessoas. Querer entender tudo, quando algumas coisas só precisam ser sentidas e respeitadas. Nem tudo precisa de explicação lógica. Algumas coisas precisam de posicionamento. E você já começou a se posicionar, mesmo que em silêncio, talvez evitando alguém, talvez se afastando de um ambiente, talvez ficando mais na sua em certas situações. E isso já mostra que algo dentro de você mudou. Agora presta atenção nisso. O mundo não vai parar porque você decidiu se proteger. As pessoas não vão anunciar quando estiverem com más intenções. E a vida não vai te dar sinais óbvios o tempo todo. Mas ela sempre dá sinais suficientes. O problema é que a maioria ignora. Você não. E isso já faz diferença. Agora, existe uma escolha silenciosa acontecendo dentro de você. Você pode pegar tudo isso que percebeu e realmente mudar sua forma de agir. Ou pode deixar isso passar e voltar para o automático. E ninguém vai te cobrar, ninguém vai te impedir. Mas você sabe qual dessas escolhas vai te custar mais. Porque no fundo, você já sentiu o preço de ignorar. E não vale a pena. Então, guarda isso de forma simples. Nem todo mundo precisa saber da sua vida. Nem todo mundo merece sua energia. Nem todo ambiente merece sua presença. E você não precisa justificar isso para ninguém. Só precisa respeitar o que sente. Sem exagero, sem medo, sem culpa. Só respeito, porque quando você se respeita, muita coisa se resolve sem esforço e aquilo que antes te afetava começa a ficar fraco, distante, quase irrelevante.
Não porque deixou de existir, mas porque você deixou de permitir. E isso muda tudo de um jeito silencioso. Agora não tem mais volta. Você já percebeu. E quem percebe não volta a ser como antes, só aprende a caminhar diferente. Então agora não é mais sobre entender, é sobre sustentar. Porque perceber uma vez é fácil, difícil é manter essa consciência no dia a dia, quando tudo tenta te puxar de volta para o automático. A rotina vem, as pessoas vêm, as distrações vêm, e sem perceber, você pode acabar voltando a se expor do mesmo jeito de antes. Não porque você quer, mas porque é confortável, é familiar. Só que agora tem uma diferença, você já sabe. E quando você sabe, ignorar pesa. Fica aquele incômodo interno, aquela sensação de que você está indo contra algo que você mesmo percebeu. E isso desgasta mais do que qualquer outra coisa. Por isso, o ponto daqui para frente é simples, mas exige presença. Você não precisa mudar tudo, só não pode mais se abandonar, porque no fundo era isso que acontecia antes. Você sentia, mas ignorava, percebia, mas justificava, intuía, mas duvidava, e aos poucos ia se colocando em situações que te drenavam, sem necessidade. Agora não, agora você sente e respeita, mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça exagero para quem está de fora, porque quem está de fora não sente o que você sente. E esse é um detalhe que muda tudo. Padre Pio falava muito sobre vigilância interior, mas não aquela vigilância tensa, pesada. Era algo mais sutil, como quem observa sem pressa, como quem percebe sem julgar, como quem ajusta sem fazer barulho. E é exatamente isso que começa a acontecer com você agora. Você não reage mais da mesma forma, não se entrega tão rápido, não se expõe tanto e, principalmente, começa a escolher melhor onde coloca a sua energia, porque energia não é infinita. E quando você distribui sem critério, sempre falta depois. Mas quando você começa a filtrar, sobra. E quando sobra, você se fortalece. E quando você se fortalece, aquilo que antes te afetava perde espaço, perde força, perde impacto. Isso acontece de forma silenciosa, sem confronto, sem explicação, sem necessidade de provar nada para ninguém. Só acontece porque você mudou o posicionamento. Agora presta atenção nisso, porque aqui fecha tudo. O problema nunca foi só o que vinha de fora, foi o espaço que aquilo encontrava dentro. E quando você começa a cuidar desse espaço, tudo muda. Não importa quem deseja algo ruim, não importa quem tem inveja, não importa quem observa em silêncio. Se não tiver espaço, não fica. Se não tiver abertura, não entra. E isso não depende dos outros, depende de você, do quanto você se respeita, do quanto você se escuta, do quanto você leva a sério aquilo que sente e você começou a levar. Mesmo que ainda esteja ajustando, mesmo que ainda escorregue às vezes, mas já não é mais como antes, e isso já muda muita coisa. Agora é um processo, um ajuste contínuo, sem pressa, sem cobrança exagerada, mas com consciência, sempre. E talvez essa seja a maior virada de todas. Você não precisa lutar contra nada, só precisa parar de permitir. Porque quando você para de permitir, o resto perde força sozinho, sem esforço, sem desgaste, sem conflito. Só perde e você segue, mais leve, mais claro, mais firme, não perfeito, mas consciente. E isso já é mais do que suficiente para mudar completamente o rumo das coisas. Agora guarda isso, sem complicar. Você não precisa provar nada. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa explicar o que sente. Só precisa respeitar e continuar do seu jeito, com mais atenção, com mais presença, com mais verdade. Porque no final, não é sobre quem deseja mal, é sobre quem você decide ser, mesmo percebendo isso. E você já decidiu, mesmo sem perceber totalmente. E isso já começou a mudar tudo. Então fica assim.
sem anúncio, sem ritual, sem precisar marcar um começo. Você só segue, diferente, porque agora, quando algo não encaixa, você não força. Quando alguém te causa aquele incômodo silencioso, você não ignora. Quando pequenas coisas começam a sair do lugar, você observa, em vez de fingir que é só fase. Não é sobre viver desconfiando, é sobre não se trair mais. E isso muda tudo de um jeito que quase ninguém percebe de fora, mas você sente por dentro, mais leve, mais limpo, mais claro e ao mesmo tempo mais firme. Porque antes você tentava entender tudo, agora você só precisa perceber e ajustar, sem excesso de explicação, sem desgaste desnecessário, só ajuste, só presença, só cuidado. Padre Pio falava que a alma atenta evita muitas quedas. Não porque ela controla tudo, mas porque ela não ignora os sinais. E é exatamente isso que começa a acontecer com você. Você não evita tudo, mas evita o que antes te pegava desprevenido. Você não se fecha, mas também não se entrega de qualquer jeito. Você não se afasta do mundo, mas escolhe melhor onde pisa. E isso é maturidade. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. Agora tem uma coisa curiosa nisso tudo. Você não vai sair por aí pensando quem deseja mal. Isso perde importância, porque quando você está alinhado, isso deixa de ser o centro. O foco muda, você para de olhar para fora o tempo todo e começa a cuidar mais do que é seu, do que você permite, do que você alimenta, do que você mantém por perto. E aos poucos, aquilo que antes parecia grande começa a diminuir, quase desaparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar dentro dele. E isso é silencioso, mas é forte. Agora não precisa transformar isso em algo complicado. Não precisa criar regras. Não precisa ficar testando tudo o tempo inteiro. É mais simples do que parece. Sentiu, respeita. Percebeu, ajusta, não encaixou, não insiste e segue, sem peso, sem drama, sem precisar explicar. Porque quem precisa de muita explicação geralmente já não está alinhado com você. E tudo bem, nem todo mundo precisa entender seu processo, nem todo mundo vai acompanhar essa mudança. E você não precisa carregar ninguém junto, só não pode mais se abandonar no caminho, porque foi isso que mudou tudo até aqui. Você começou a se ouvir. E quando alguém começa a se ouvir de verdade, dificilmente volta a viver no automático. Pode até distrair, pode até esquecer por um momento, mas sempre volta, porque agora tem consciência. E consciência não desaprende. Ela pode até ficar em silêncio às vezes, mas nunca desaparece. Então segue assim, sem alarde, sem pressa, mas sem voltar atrás. Porque o que você percebeu não foi por acaso. E o que você decidiu, mesmo que em silêncio, já começou a reorganizar muita coisa. Agora é só continuar, desse jeito mais atento, mais seletivo, mais verdadeiro, sem precisar provar nada para ninguém, só vivendo com mais presença do que antes.